acabei de abraçar um irmão que estudou em Viçosa em 72, 73. Abimael, não é? Senhor Abimael. Estivemos juntos nesse período em que ele estudava lá. E também o presbítero Eduardo fez vestibular lá. Infelizmente não passou. Bem, a convite da Escola Dominical, farei uma palestra sobre Simonton. Hein? Tá bom, não faz mal. A vida de Simonton, irmãos, é muito transparente. Principalmente porque ele escreveu um diário. O diário é uma coisa íntima. Mas depois que ele morreu, muitos anos depois, o diário foi traduzido para o português e publicado aqui no Brasil. A primeira edição foi traduzida por Maria Amélia Riso, filha do famoso pastor Miguel Riso. Depois fizeram outras traduções. É um diário íntimo. Ele viveu na metade exata do século XIX. É fácil guardar. Ele nasceu 17 anos antes de 1850 e morreu 17 anos depois de 1850. Como a irmã disse, uma vida muito curta, 34 anos apenas. Ele era filho de uma família muito crente, muito unida, que vivia na Pensilvânia, no norte dos Estados Unidos. Ele era o filho caçula, o último a nascer. Eram 7 homens e 4 mulheres. O pai dele era presbítero, foi deputado pelo estado da Pensilvânia, e o avô dele era pastor presbiteriano, e muitos outros parentes eram também pastores. Ele se chama Asbel Grimm, em homenagem a um pastor com esse nome, Asbel Grimm, do qual o pai de Simonton era um admirador e amigo. Esse pastor, Asbel Grimm, o pai de Simonton, foi pastor por 25 anos da segunda igreja presbiteriana de Filadélfia, na Pensilvânia. E também foi presidente do Princeton College, que hoje é a Universidade de Princeton. Simonton, vocês vão perceber que na soberania de Deus, sem que ele tivesse o menor conhecimento, todas as coisas foram contribuindo para ele ser um excelente missionário, como de fato foi aqui no Brasil. Ele nasceu e viveu na Pensilvânia, uma região colonizada por ingleses, Quakers, que saíram da Inglaterra em busca de maior liberdade religiosa. E todo grupo que sai de um lugar para ter mais liberdade religiosa, pelo menos no início da história, é bem zeloso, é bem fiel ao Senhor. Ele estudou sempre em colégios presbiterianos. Ele fez o curso secundário na Academia de Harrisburg, capital da Pensilvânia, e depois fez o curso superior em Princeton, ambos colégios presbiterianos. Isso foi também uma coisa muito importante no currículo de Simonton, porque além de ser um colégio evangélico, por Princeton passaram 1087 ministros religiosos, um presidente e 2 vice-presidentes da nação, e 310 altos magistrados e 187 presidentes de universidades. Foi uma época de avivamento, e as escolas tinham uma relação muito íntima com isso, e era um resultado desse movimento de avivamento. Aos 19 anos, depois de formado, Simonton resolveu fazer um diário. Comprou um caderno
e começou a registrar os eventos da sua vida. Aliás, o propósito dele era registrar o seu crescimento espiritual, o desenvolvimento do seu caráter. E depois de passar alguns anos numa escola, quer dizer, aprendendo teoria, ele resolveu ter uma experiência da vida, fazer uma viagem, um contato com o mundo. Tinha apenas 19 anos e empreendeu uma viagem muito grande. Ele saiu da Pensilvânia, que fica na costa leste dos Estados Unidos, e foi descendo, passou por todos aqueles estados, até chegar no extremo sul, o estado de Mississippi. Essa viagem durou mais de 4 meses, e ele era um observador. Ele tinha um dom jornalístico, e ele anotava tudo. Então, ele era um observador incansável das belezas naturais, das plantações, das construções, das injustiças sociais, do comportamento humano, da situação política, dos cultos, dos acampamentos religiosos e também da beleza feminina. E os adornos que as mulheres usavam. Era um jovem, tá certo? Tudo isso ele conta num diário. Vale a pena ler o diário. O diário ainda está à venda lá na Casa Editora Presbiteriana. Então eu vou ler para vocês alguns registros sobre essa observação que ele fazia das mulheres. Eu quero agradar as mulheres desta igreja, tá bom? E as moças. Aqui no dia 25 de novembro de 1852, ele tinha ainda 19 anos. Ele registrou aqui na Geórgia, pela primeira vez desde que saí de casa, vi meninas bonitas, colírio para os meus olhos. Qualquer lugar, é por isso que eu moro em Viçosa. Qualquer lugar que não tenha mulheres bonitas, não serve para morar. A filha do nosso anfitrião em Decatur era muito bonita. E hoje, pela manhã, vi algumas belezas. Foi realmente uma visão refrescante para mim. Uma pobre criatura como eu, que por tanto tempo lamenta a ausência generalizada de encantos femininos. Ele era um rapaz normal, como todos vocês e como nós éramos. Eu não me refiro a ele, apenas a mim e aquele presbítero de 90 anos. Bem, no dia 20 de agosto do ano seguinte, ele registrou: na semana do acampamento havia muitas moças bonitas, todas bem vestidas, algumas com luxo. Não se encontraria tanta riqueza, pompa e refinamento em muitos lugares rurais da Pensilvânia. Quanto à inteligência, prefiro calar. Ele estranhou que no acampamento religioso elas se vestissem tão bem. Não era tão necessário no acampamento, né? No dia 11 de fevereiro do ano seguinte, a senhorita Della Billiton voltou de Columbus. É uma moça bonita, amável e bondosa. Agrada-me a sua companhia. É bonita o suficiente para me interessar, mas não inteligente o bastante para cativar-me ou conquistar-me. O diário é uma coisa muito sincera, não é? As moças não podiam ler isso, né? Como vocês estão vendo, ele fazia parte desse grupo de homens muito exigentes, que querem uma mulher 100% em todas as áreas. Geralmente esses homens não se casam. E de fato, Simon custou a casar-se. Outra nota nesta linha: 12 de julho, na diligência, o ônibus da época, né? A senhorita Molly, muito sociável, alma alegre, sensível
e razoavelmente bonita, agora já não é tão bonita, é razoavelmente bonita. Bem, vamos continuar. Ele ficou em Mississippi 1 ano. Além de experiências novas que ele queria, um conhecimento do mundo como ele era, ele queria também um lugar de professor numa escola evangélica. Em todo lugar ele batia a porta e, por fim, conseguiu um emprego numa escola evangélica em Starkville, no estado de Mississippi. E ficou lá esse ano inteiro. Depois, ele resolveu voltar para o norte, para a Pensilvânia. Ele achou melhor mudar de profissão, tornar-se advogado, e começou a estudar direito. E até essa época, 1854, com 21 anos, Simonton não tinha professado a fé. Uma coisa muito estranha na biografia dele. A família exerceu uma grande e bem-sucedida influência evangélica em Simonton. Ele nunca desviou-se da doutrina, nem do comportamento. Nunca foi para a gandaia, nunca fez bobagem, mas adiava um compromisso público com Jesus Cristo, por algum motivo. Muito estranho que esse bem-sucedido missionário aqui no Brasil só tenha professado a fé com 20 e poucos anos, mas em seguida ele frequentava a igreja. Agora, não sei se tem algum, não sei se a Regina do Coro vai gostar, não é? Ele diz assim, ele frequentava os cultos, ao ensaio do coro, aos sábados, vou ou não vou, conforme o impulso da hora. Esse negócio de a gente agir pelo impulso da hora é muito arriscado. Às vezes a gente tem que agir por um compromisso e não por um impulso. Não é verdade? É Lucy? Que maravilha, Lucy. Prazer. Eu convidei Lucy, ela estudou no SEM, é batista, mora aqui há muitos anos. Só agora que eu a enxerguei aqui. Está muito jovem. Bem, em janeiro daquele ano, de 53, ele comemorou o seu 22º aniversário. E nesse dia, a graça começa a trabalhar em Simonton. Eu não aceitei o convite da nossa irmã para falar sobre quantos são? Não, quantos são os pontos? Vocês são formidáveis. Quantos? 5. Eu não posso fazer certas confissões, porque ali está o presbítero e o pastor, né? Eu sou presbiteriano por convicção e também por gosto, mas evito ser excessivamente presbiteriano. Conhecer os 5 pontos não significa ser excessivo, não. Eu sou muito simpático a um dos pontos, a graça irresistível. Todo dia eu oro com Djanira, minha esposa, ó Deus, derrama esta graça irresistível aqui em Viçosa, para que por meio dela haja muitos novos nascimentos. Está faltando pregar muito a conversão genuína. Há diferença entre adesão a uma igreja e conversão. O que nós precisamos é de conversão e não de adesões. Ouviu? Não é verdade? Bem, com isso me desculpo um pouquinho por ter aceito o seu convite, tá bom? Mas essa graça irresistível começa a prender Simonton. Ele registrou no diário, nesse dia, é hora de fazer reflexões morais sobre o meu aniversário. Para ser honesto, devo preocupar-me em chegar aos 22 anos e estar vivendo com tão poucos propósitos. Quando um jovem acorda, está vivendo uma vida vazia, é um bom sinal, é um bom começo. Isso aconteceu com Simonton.
eu acho que esse ano, 1855, é mais importante na vida de Simon do que 1859, o ano da chegada dele aqui. Porque sem esse ano, ele não viria para o Brasil. Bem, ele registra que está havendo muito interesse religioso em várias igrejas de Harrisburg, na Pensilvânia. E um avivamento autêntico. Ele ia aos cultos e o pastor fazia um apelo. Amigos deles atendiam um apelo. O pastor dizia: se alguém quer conversar comigo sobre salvação depois do culto, eu estou às ordens. Ele sentiu vontade de ir, não vou. Mas por fim ele se rendeu e num desses cultos ele ficou para conversar com o pastor. Ele pretendia, registra no diário, abafar o orgulho teimoso que me impedia de fazer uma declaração pública de fé. Aí começa a história do desenvolvimento do caráter e da vocação missionária de Simon. No dia 13 de março, ele registrou: nos últimos 3 anos, tem sido desejo constante do meu coração tornar-me cristão. Vi que servir a Deus é tornar-me cristão. Que ótimo! Ele descobriu que não era cristão, embora nominalmente fosse presbiteriano. Um presbiteriano certinho, mas não convertido. Vamos tomar cuidado. Batista certinho, viu, Luci? E não convertido. Metodista certinho e não convertido. Temos que dar muita ênfase à conversão, o novo nascimento, a aceitação de Cristo como Salvador e Senhor. Bem, eu tenho uma dificuldade enorme com o microfone. Não gosto, mas me submeto. Renuncio, olha que coisa maravilhosa. Toda esperança em qualquer outro nome ou caminho, exceto o nome e o sangue de Jesus. Está chegando perto, não está? Vou afastar o olhar de mim e voltá-lo para as promessas de Deus e a oferta gratuita do Evangelho. Ótimo passo. Deixar de olhar para ele e olhar para Cristo. E finalmente, no dia 6 de maio daquele ano, ele registra: hoje, com mais 22 pessoas, professei minha fé no Senhor Jesus Cristo. Fiz uma aliança pública com Deus para ser seu no tempo e na eternidade. Aliança que jamais deverá ser rompida. Assumi os votos feitos por meus pais quanto a mim em minha infância para ser do Senhor. Então, num só dia, uma igreja receber 23 novos membros, significa que está havendo mesmo um avivamento. Um deles era aquele rapazinho que estudava direito. Por influência dessa experiência de conversão, ele começou a esfriar em direção à nova profissão, a direito, e começou a ter vontade de ser pastor. Essa vontade foi aumentando. O fato que a profissão de fé foi em maio. Em agosto, ele se matriculou num seminário de Princeton, seminário presbiteriano, para ser pastor. A vitória da graça, a vitória do Espírito. E no dia 14 de outubro daquele ano, aluno do seminário, numa devocional feita na capela e dirigida pelo um dos seus professores, Charles Hodge, que é considerado o maior teólogo do século XIX, Hodge pregou um sermão sobre missões. E Simon agora dá mais um passo. Quem sabe, em vez de ser pastor de igreja aqui nos Estados Unidos, eu serei um missionário onde Deus quiser. Foi nesse dia que brotou o primeiro vestígio de vocação missionária e que ele alimentou. Ele soube que os seminaristas de Princeton que tinham
vocação missionária, se reuniam num grupo para orar sobre isso. Ele se juntou ao grupo e começou a participar regularmente deste grupo de oração. No ano seguinte, dia 20 de janeiro, ele disse: estou pronto para desistir do mundo, com suas riquezas e honras, e a qualquer lugar onde Deus me envie a seu serviço. Hoje renovei meus votos ao Senhor e desejo ser consagrado a Ele inteiramente. Estão percebendo uma evolução? Houve o começo e está havendo agora a evolução. O resultado foi a Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá bom? No dia 25 de junho, há 150 anos, o presbítero Daniel estava lá, eu também. Não. Vocês são ouvintes muito atenciosos. Não deixaram eu acabar de falar. No dia 12 de agosto deste ano, eu, não sei se quantos aqui mais da Bahia, estavam lá no Rio, na Catedral Presbiteriana, para comemorarmos os 150 anos da chegada de Sábado ao Brasil. Houve um culto pela manhã e outro à noite. No culto cívico pela manhã estavam o prefeito do Rio, o governador do estado e o presidente Lula. E não houve bajulação nenhuma da parte do Supremo Conselho, do reverendo Roberto Brasileiro, de qualquer outra pessoa, de bajulação para as autoridades. E à noite tivemos um culto mais devocional, quando o presidente Roberto Brasileiro falou sobre avivamento na Igreja Presbiteriana e teve a coragem de encerrar o culto pedindo que todos se ajoelhassem ali no templo da catedral, na rua Silva Jardim, e se reconsagrassem a Deus. Foi uma cerimônia muito bonita. Pois bem, no dia 27 de novembro, antes de 57 ainda, eu me esqueci de mencionar, o secretário executivo da Junta de Missões Estrangeiras da Igreja Presbiteriana Americana, sabendo que havia um estudante chamado Simonton, interessado em missões, foi visitá-lo, entrou no quarto dele, um seminário, e disse: olha, a junta está com um projeto novo, queremos fundar trabalho no Brasil, o que se acha da ideia? Ele disse: interessante, mas eu não posso dar a resposta agora, vou orar ao Senhor. Mas ele estava pronto a ir a qualquer lugar, mas só queria saber a direção de Deus. Bem, pouco depois ele escreveu à junta dizendo: concordo com o projeto, ofereço-me, estou pronto para ir para o Brasil. No dia 25 de junho de 59, então, depois de ser ordenado pastor, ele toma um navio em Baltimore, um navio veleiro, para vir para o Brasil. A cena foi muito triste e bonita. Do convés, ele foi dando os últimos acenos para sua mãe, viúva, e para o seu irmão. No porto, a mãe e o irmão davam seus últimos acenos para o filho caçula. O navio foi se afastando. Daqui por quem sabe, não enxergava mais a mãe, nem a mãe enxergava mais Simon. Isso foi pesado para Simon, pesado para ela, como é pesado até hoje, quando há uma separação desse tipo, né? Embora ela vibrasse com a ideia e sentisse muito orgulho pelo fato do filho ser missionário. Bem, durante uma semana inteira, o navio estava em águas americanas, porque Baltimore fica num ponto mais alto da baía de Chesapeake, e essa baía é muito comprida,
e ela termina aqui. Então o navio entrou nas águas do Oceano Atlântico. Saibo era um rapaz culto, e ele então escreveu num seu diário: hoje, 25 de junho, cruzei o meu Rubicão. Nem todos talvez saibam o que é isso, mas Júlio César, alguns anos antes de Cristo, aceitou o desafio de atravessar o rio Rubicão no norte da Itália e enfrentar exércitos inimigos do outro lado do rio. Então, a partir daí é a expressão enfrentar o Rubicão, significa enfrentar decisões novas e desafios. Ele agora não tinha volta, né? Já estava saindo do seu país, já em águas internacionais, no Oceano Atlântico. E no dia 12 de agosto, o tempo não me permite para falar a vocês como foi a viagem dele. Ele evangelizou os marinheiros, reuniu-se com eles o tempo todo, distribuiu folhetos. Mas eu vou vencer a tentação. Eu estou quase caindo na tentação, mas vou vencer, de não falar nada sobre isso, tá bom? Às 4 horas da manhã, do dia 12 de agosto, ele acordou para ver o navio entrar na Baía, não de Todos os Santos, mas na Baía de Guanabara. E ficou encantado com a beleza do Rio de Janeiro, a beleza natural. E a última frase do registro desse dia: estou pronto para desembarcar. Agora, não tinha ninguém à espera dele, porque ele era o primeiro missionário. Ainda não sabia falar português, tinha estudado um pouquinho de português. Então ele tinha que se virar, arranjar casa, lugar para comer, e um professor de português, 26 anos apenas, um jovem. É por isso que foi dedicado ao jovem esse livro, porque ele veio jovem e morreu jovem. E as experiências dele como jovem, como vocês estão vendo, são muito ricas, não é verdade? Bem, agora, é preciso que vocês saibam que 9 anos antes do desembarque de Simonton, em 1850, houve 90 mil casos de febre amarela só na cidade do Rio de Janeiro. Não foi a gripe suína, não. Foi febre amarela. Ontem eu estive com o presbítero Eduardo e o presbítero Daniel no cemitério dos ingleses e vi lá quase todos os mortos que ali foram sepultados morreram aqui na Bahia de febre amarela. Então devia saber disso. Apesar disso, ele veio e houve naquele ano 4.160 óbitos no Rio de Janeiro de febre amarela. Além disso, o Rio de Janeiro na época era considerada a cidade mais insalubre do mundo, por causa dos pântanos, ouviu? E etc. E por falta de higiene, por falta de limpeza pública. E eu encontrei por acaso num livro de Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, que na literatura da época o Rio de Janeiro era considerado a terra da sífilis, doença venérea, por causa dos hábitos daquela época. Eu não sei se devo falar daquela época, viu? De todas as épocas, tá certo? Então, ele veio, um desafio. Ele não viria se não fossem todas essas experiências a partir do seu 22º aniversário, a partir da visita do Espírito, a partir da graça irresistível. Vamos valorizar o novo nascimento, a verdadeira conversão, porque depois dessa experiência, o futuro dessa pessoa é muito importante na causa do Senhor. Pois bem, por ocasião do seu último período de férias nos Estados Unidos,
Ele só veio aos Estados Unidos, só foi uma vez. Solteiro. Ele substituiu, algumas semanas, o pastor da igreja presbiteriana de Baltimore, em férias. Ficou hospedado na casa de uma família. E nessa casa havia uma moça da mesma idade dele, tão consagrada a Deus quanto ele, chamada Ellen. E ele se namorou dela. Ele não faz nenhuma referência se era bonita ou se era inteligente. Ele já tinha crescido, já não era um jovem, viu? Além disso, ele quer casar agora, né? Com 30 anos. E ele se casa com ela e vem para o Brasil agora, volta ao Brasil agora casado. E vem casado. Naquele tempo fazia-se uma festa quando o navio atravessava a linha do Equador. Era coisa muito significativa, porque deixava-se o hemisfério norte e entrava-se no hemisfério sul. Por coincidência, na viagem de Simon com a esposa, o navio atravessou a linha do Equador no dia 2 de julho, que é aniversário da independência americana. Então eles foram para o camarote e comemoraram 4 de julho. Eles comemoraram 2 de julho. Eu estou sendo influenciado por vocês baianos. Eu ouvi tanto falar em 2 de julho aqui, que ficou na minha cabeça, né? Lá é 4 de julho. Bem, então o sogro havia dado a Simon uma garrafa de vinho. Não vai espalhar isso entre os batistas não, viu? E eles beberam. Ela vestiu a melhor roupa para comemorar a entrada no hemisfério sul e a coisa. Bem, então ele chegou, hein? Isso eu não sei, não. Eu vou me omitir. Olha, vou falar uma coisa muito séria, muito triste, muito triste. Eles alugaram uma casa e agora ele está trabalhando ao lado da esposa, uma maravilha. Um pouco mais de 1 ano depois do casamento, ela engravida, dá à luz a uma criança, menina. Ele já tinha escolhido o nome para a menina, mas ela morre 10 dias depois do parto, complicações de parto. Agora esse homem ficou solteiro uma quantidade enorme de anos, casado um ano inteiro, somente 1 ano, agora sozinho outra vez, e com um nenenzinho para criar. Quem ia dar de mamar para a menina? Quem ia criar a menina? Ele arranjou uma ama de leite para amamentar a criança. Vocês podem imaginar como foi difícil para o jovem Simon. A vida de Simon é um ataque frontal à teologia da prosperidade. O homem era muito piedoso, muito crente, cheio de fé, e não somente ele, mas muitos outros. Gente valente, heróis na fé, sofreram muito, tiveram imprevistos na vida. É um mistério. Como é que um jovem missionário, Deus podia poupar isto, mas não poupou. Mas apesar de todas essas circunstâncias, em 7 anos de ministério, Simon fundou a primeira igreja, a Igreja do Rio, o primeiro presbitério, a primeira escola paroquial, o primeiro seminário, e presidiu a ordenação do primeiro pastor brasileiro de qualquer denominação evangélica, que por sinal era um ex-padre, José Manuel da Conceição. Ele era extremamente piedoso e desejoso de santidade para ele e para a igreja. Ele transmitia aos poucos crentes, aos poucos conversos, que fala-se mais alto pelo testemunho, pela vida, do que pela palavra. Então os crentes tinham que ser crentes muito fiéis. Além disso tudo, ele fundou o primeiro periódico protestante
da América do Sul, do Brasil e da América do Sul. Chamava-se Imprensa Evangélica. Ele achava que, se formos esperar o pessoal vir aos nossos pequenos salões de culto, poucos, para se converter, o trabalho vai demorar muito tempo. Nós temos que ir a eles através da palavra impressa. Então, ele mandava. Esse jornal exerceu uma grande influência sobre mim e foi uma das razões que me levou a fundar o jornal Ultimato, em 1868. E é uma das razões pelas quais eu mando a revista para pessoas de fora da igreja evangélica. Qual foi o meu erro? O Ultimato? 1960, eu falei 1800? Estou com mania de velhice, né? Tá bom, obrigado. Então, ele mandava para padres, para aproximá-los e para dar testemunho de Jesus Cristo para eles, como o Ultimato faz, tá certo? Eu vou tentar ligar para um padre casado que mora em Lauro de Freitas, aqui pertinho. Quero ver se o senhor me consegue o telefone dele, não consegui no catálogo. É um historiador de renome em toda a América do Sul, Eduardo Ornoaert, não sei se essa é a pronúncia, um missionário holandês católico aqui no Brasil. Por ter se casado, ele deixou de ser padre, viu? Ele é assinante do Ultimato. Ele leu Simon e me mandou uma carta agradecendo por ter lido Simon. Eu quero arriscar um convite que ele vinha aqui hoje à noite. Eu trouxe também uma lata de leite. Não devo contar isso, porque então para você eu trouxe, o Luci, e dei para o pastor também, e para uns outros poucos escolhidos. Bem, vamos terminar. Sabe qual é a última coisinha? No dia 9 de dezembro de 1867, ele estava no Rio se sentindo mal, e depois a criança, a irmã de Simonton e o marido também vieram para trabalhar no Brasil, mas moravam em São Paulo. Então ele entregou a criancinha aos cuidados de Elizabeth, a irmã, e ele ia lá uma vez ou outra visitar a filhinha. Naquela época a viagem do Rio a São Paulo era via marítima. Ele ia até o Porto de Santos e lá subia a Serra de Santos. E não havia nem trem, nem acho que era a cavalo ou a carruagem. Ele visitava a filha. Nessa última viagem, ele estava se sentindo mal, foi assim mesmo. E lá o estado dele se agravou. Ele estava com febre amarela. Então, nesse dia, ele morreu na casa do cunhado, na casa da irmã. Blackford, o cunhado, foi junto ao leito e leu para ele um salmo. E depois mandou alguém orar. Sabe que orou? Foi um crente convertido em São Paulo, ex-escravo, um negro. A última voz que Simon ouviu em vida foi a voz de um negro. Não dá para falar, mas um dos capítulos do livro fala sobre Simon e a escravatura. Ele era revoltadíssimo contra a escravatura, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Agora, a última pessoa cuja voz ele ouviu era de um negro. E ele ele está sepultado no cemitério dos protestantes, perto do Hospital das Clínicas, lá em São Paulo. Era este apenas uma. Já escrevi, ouviu, presbítero Eduardo e Daniel, hoje cedo um e-mail para o pastor Alderi. Ontem no cemitério nós estávamos atrás do túmulo de Chamberlain, que foi fundador do Mackenzie, e não achavam, então telefonamos para ele nos ajudar. Enquanto procurávamos, eu e o presbítero Eduardo, achamos um túmulo de uma criança. É Joseph Simonton Blackford.
eu estou ainda muito confuso. Poderia ser filho de Elizabeth e Beckford. Então, Simon, sobrenome da esposa. Beckford, sobrenome do pai. Simon, sobrenome da mãe, da criança. A questão é que a irmã de Sálito nunca teve filho. Desculpe-me, a irmã de Beckford nunca teve filho. Quando ela morreu, ele casou-se outra vez e com esta mulher ele teve filhos. Então, estou vendo se Alderi sabe disto, para nós descobrirmos esse mistério que pode ser muito precioso, uma coisa nova. Aqui em Salvador tem alguém com o nome de Simonton, sobrenome de Simonton e Beckford. Quando Alderi responder, eu publicarei alguma coisa no ultimato e vocês ficarão sabendo. Obrigado. Eu queria chegar na metade da idade dele com essa memória, não é? Certamente estudou, tem muito conhecimento, mas a memória fantástica, né? E vejam, a narrativa histórica, simples, e as lições ficam para nós, né? Um jovem dedicado, integrado, foi usado por Deus, a despeito de tantas dificuldades, isso deve inspirar a nossa vida. Ele falou aqui, sem querer, da idade dele, Daniel. Eu brinco sempre que Daniel estava lá naquela primeira escola dominical lá no Rio, Daniel estava lá também. Mas que essa narrativa, esse estudo, aqueça o nosso coração para servir melhor o Senhor. Olha, domingo que vem, se Deus quiser, estaremos aqui estudando a vida de João Calvino. Inclusive, muitas revelações que a maioria dos calvinistas não sabe nada sobre Calvino. Só diz que é calvinista porque é igual quem nasce católico no Brasil. É só nominal, não sabe nada de Calvino, um homem piedoso. E nós vamos estudar isso aqui, domingo que vem. Eu quero agradecer a Evaí. Vê, Evaí? Evaí, você. Sim. Pelo arranjo, pelo trabalho que foi feito aqui, para nos inspirar na Santa Ceia. Deus abençoe sua vida, viu? Sua casa. Essas uvas são de verdade, mas depois eu vou levá-las para mim. Eu quero agradecer ao pastor Elben pela sua instrumentalidade, pela ministração dessa manhã. Uma curiosidade que eu fiquei, viu, Gislene? Ele falando sobre as mulheres, tal, a observação que ele tinha de mulheres. Ele fala alguma coisa no diário sobre as observações sobre mulheres brasileiras? Eu queria saber o que é que ele viu das mulheres brasileiras no Rio de Janeiro, mesmo naquele tempo. Ficou tão horrorizado que não falou nada, né? É uma figura, olha que coisa preciosa, viu? Domingo que vem vamos estudar a vida de João Calvino. Prepare-se. Que Deus abençoe muito a sua vida, lhe dê um almoço feliz. À noite estaremos aqui com o pastor Elben, com a graça de Deus.